Olá, você sabia que o ambiente que você vive pode sim estar te engordando? Se você quer saber mais sobre isso, eu te convido a fazer uma pausa na sua navegação comigo, porque neste vídeo você vai aprender o que é o ambiente obsogênico. Gente, vale muito a pena você ficar comigo até o final deste vídeo e eu te convido também a se inscrever no meu canal. Bom, gente, por muito tempo, né, a obesidade, ela foi explicada de uma forma assim muito simplista, né, de que a pessoa ela come muita comida e faz pouca atividade física. Essa foi uma forma assim extremamente simplista que os cientistas, os pesquisadores explicaram aí a obesidade. Mas nos últimos anos, né, as pesquisas dos cientistas aí de várias áreas, né, psicólogos, endócrinos, têm demonstrado que essa questão é uma questão assim muito, mas muito mais complexa. E essa explicação de muita comida e pouca atividade física, ela não abraça a complexidade deste tema. Eu super recomendo para você assistir, para complementar o que eu tô falando aqui neste vídeo, um vídeo que eu postei que o título, se eu não me engano, é Cérebro Também é Política. Eu vou colocar aqui na descrição, mas eu recomendo você assistir para complementar o que eu tô falando aqui. Com relação à obesidade, gente, a ciência atual ela conseguiu demonstrar que o problema não é a pessoa obesa, o problema não é sobre força de vontade. Essas pesquisas atuais, elas trouxeram um questionamento muito mais profundo que consegue sim compreender a complexidade do tema. Qual que é este questionamento? As pesquisas, né, trouxeram esse questionamento. Qual que é o papel do ambiente que a gente vive para a obesidade? E é a partir daí que veio o tema, que é tópico desse vídeo, chamado ambiente obesogênico. Esse tema, né, esse conceito, ele é muito importante, né, não só aí para a psicologia, não só para a medicina, mas é um termo muito importante para a saúde pública e deve ser sim popularizado. A gente deve sim, né, independente aí da sua área de trabalho, a gente deve sim ter conhecimento sobre esse tema. E é daí que vem aí a minha pequena, bem pequenininha contribuição, que é tentar trazer aí esse tema, né, popularizar esse tema sobre ambiente obsogênico. Então vamos lá, vou tentar explicar o que é de fato o ambiente obsogênico. É um ambiente, né? Tem um ambiente aí no termo, é um ambiente que de uma forma constante vai aumentar a probabilidade de ganho de peso, porque vai sim influenciar as nossas escolhas, o nosso cérebro, o nosso hormônio e vai influenciar, obviamente, o nosso comportamento. Antes aí da gente aprofundar no termo ambiente obsogênico, eu queria destacar algo, tá? Quando a gente está falando de ambiente obsogênico, isso não significa que uma pessoa, que um indivíduo não vai ser responsável pela saúde dele. Não é isso. Quando a gente aborda, né, quando a gente fala do tema de ambiente obsogênico, isso significa que a gente está tentando aí tomar decisões dentro de um ambiente que muitas vezes foi criado, foi manipulado para estimular
os comportamentos que a gente quer mudar, os comportamentos que a gente quer aí eliminar. Neste vídeo eu vou trazer aí o entendimento, o trabalho de 5 pesquisadores sobre o tema ambiente obsogênico. É como se a gente tem o tema, né, ambiente obsogênico, e dentro desse tema a gente tem aí várias perspectivas, né, vários vieses para compreender esse tema. E todo viés, né, é importante para ter uma compreensão global desse tema. E neste vídeo eu vou destacar o trabalho aí de 5 pesquisadores que vai ajudar a gente aí a compreender esse tema. Mas antes, gente, de eu trazer aí, né, quem que são esses pesquisadores, vamos fazer aí um exercício de visualização, que eu acho que fica assim muito mais fácil de você entender na prática o que é o ambiente obsogênico, né? Que eu falei no início do vídeo e fica muito na teoria, mas você vai ver que o ambiente obsogênico ele faz parte da sua vida diária. Então vamos lá. Quando você está aí na fila de supermercado, né, no caixa do supermercado ou então numa loja de conveniência, quais são os tipos de produtos que você encontra na prateleira perto do caixa? Você vai encontrar o quê? Salgadinho, refrigerante, docinho, né? Chocolate. Um outro exemplo, quando você vai sair de casa, ou melhor, quando você vai aí pesquisar na internet alguma coisa, né? Você vê aí um tanto de propaganda, propaganda de sapato, propaganda de viagem, mas você vê também muita propaganda de comida. Que tipo de propaganda de comida você vê? Você vê aí propaganda de maçã, propaganda para comer pepino, propaganda para comer alface? Não. Você vai ver aí propaganda de sorvete, propaganda aí de sanduíche, propaganda de chocolate, né? Você não vai ver uma propaganda de, sei lá, morango. No supermercado, né, os produtos que são ricos aí em açúcar, os produtos aí que são ultraprocessados, eles vão estar estrategicamente, né, posicionados na prateleira para chamar a sua atenção, né? Eles vão aí estar, como é que fala? No alcance dos seus olhos, né? Eles vão estar estrategicamente posicionados. A comida, né, mais rápida e mais disponível que a gente tem é a comida processada. A gente trabalha, né, a maioria de nós, a gente trabalha como? A gente trabalha sentado. A gente estuda sentado. A nossa rotina, o nosso dia, ele é meio que planejado automaticamente casa, trabalho, né? Eu não preciso, né? Eu sou psicóloga, psicóloga dos gringos, mas eu não preciso aí ser nutricionista, né? Ou ser aí engenheira de alimentos para falar que a comida processada, comida ultraprocessada, ela não é nutritiva para a nossa saúde. Isso daí todos nós sabemos que a comida processada não é saudável para o nosso corpo. Mas é esse tipo de comida, é a comida processada, é a comida ultraprocessada que vai ter mais publicidade, que a gente vai ver aí nas propagandas, que vai ser mais acessível para gente. E é esse tipo de comida que muitas vezes vai ser até mais barata para gente comprar. Tudo isso que eu enumerei até agora, gente, é exemplos de ambiente obsogênico. Tá vendo? A gente sabe o que que é aí o ambiente obsogênico. Agora aí você sabe o termo. Tudo isso que eu falei são exemplos de ambiente obsogênico.
Então, agora aí que ficou, espero ter ficado mais claro o que que é o ambiente obsogênico, a gente vai iniciar aí o nosso entendimento sobre o olhar dos pesquisadores, né? E a gente vai começar sob o viés, né, de um pesquisador chamado David Ludwig. Para esse pesquisador, né, determinados padrões alimentares modernos podem sim influenciar os nossos sistemas biológicos, né? Que vão influenciar diretamente, né? E vão regular diretamente a nossa fome, a nossa saciedade e o nosso armazenamento de energia. A ideia principal das pesquisas do David é que os alimentos processados, basicamente aí os alimentos que são ricos em carboidratos refinados, vão provocar grandes mudanças nos nossos níveis de glicose e insulina que ajudam o nosso corpo a administrar a energia. Aí você tá falando assim, ai, Thalita, que trem complicado, que isso tem a ver com o ambiente obsogênico? Então, eu vou tentar aqui simplificar. Para o David, né, para esse pesquisador, quando o corpo recebe aí constantemente sinais, né, de excesso de energia disponível, ele pode sim favorecer o armazenamento de gordura e alternar aí os níveis de fome e saciedade. Então vamos imaginar que o nosso corpo aí, ele tem um sistema de combustível, tipo aquele sistema do carro, né, que tem o painel e o carro, o ponteiro avisa, né, quando tá com gasolina e quando tá sem gasolina. Então vamos imaginar que o nosso corpo, ele tem aí esse sistema aí de combustível, né? No ambiente normal, no ambiente aí natural, esse sistema vai funcionar beleza. O que que é isso? Então vamos lá. Se eu tenho pouca comida e eu tô com fome, o ponteiro vai mandar eu procurar comida, porque eu tô com fome e não tem comida. Mas, e aí, quando você acha comida, achou comida, você não vai procurar comida. Beleza. Isso daí é o funcionamento, beleza, do sistema de combustível do nosso corpo. Mas a situação é totalmente diferente no estilo de vida atual, no ambiente moderno. Como assim? No ambiente moderno, o nosso sistema, né, o nosso ponteiro, ele está constantemente exposto a alimentos que vão estar disponíveis e, além de tudo, vão ser super estimulantes. E aí é como se o marcador, o nosso ponteiro ali, ele mandasse mensagens de informação confusas para gente, né? Porque a todo momento a gente está ali exposto a alimentos que vão estar disponíveis 24 horas e alimentos que vão ser extremamente estimulantes para gente. Então o ponteiro vai ficar ali desnorteado, sem saber o que fazer com a gente. Essa é aí a percepção, né, do David. Agora vamos aí para o segundo pesquisador, né, que trouxe aí um outro viés do ambiente obsogênico, né, que é um colega de trabalho, é um psicólogo também, chamado aí Kelly, desculpa, Kelly Brownell. E o trabalho dele, né, as pesquisas do Kelly ajudaram muito a gente a entender a relação entre ambiente e comportamento. As pesquisas do Kelly Brownell, elas demonstram, né, falam que o ambiente alimentar atual é um ambiente extremamente tóxico. Por que que esse ambiente é tóxico? Porque a gente vai estar
constantemente exposto a estímulos que vão sim influenciar as nossas decisões. Então vamos lá, vamos trazer aqui exemplos. Adoro trabalhar com exemplos. Então vamos pensar aqui quantas vezes aí você viu na rua ou na internet? Compre agora, imperdível, promoção, você merece, por R$ 10 a mais você pode levar, o pacote maior. Ou então, compra dois e o terceiro é de graça. Quantas vezes, né, você não viu isso, ou na internet, ou na rua, né? Gente, vamos lembrar que a nossa relação com a comida não é só racional. A nossa relação com a comida não é só mecânica, né? Fome, saciedade. Não. A nossa relação com a comida é extremamente complexa e vai envolver emoções, memória, recompensa, prazer, hábitos, aprendizagem, cultura. Olha aí a complexidade da nossa relação com a comida. Aí voltando à perspectiva, né, do Kelly, o nosso cérebro, ele evoluiu para valorizar alimentos que vão ser ricos em energia. E aí, porque durante a história, né, parte da história, encontrar comida era sim muito difícil. Então o nosso cérebro extremamente inteligente aprendeu aí a valorizar alimentos ricos em energia. Só, gente, que hoje, no mundo que a gente vive, a história é completamente diferente. No mundo que a gente vive, os alimentos, eles estão disponíveis numa abundância que nunca foi antes vista, né? E aí pensa você, para você, vamos supor, você que está fazendo uma dieta, você que está aí, tem restrição alimentar, você tá ali, né, o dia inteiro, você tá tentando fazer sua dieta e você tem ali alguém do seu lado o dia inteiro, tá ficando ali do seu lado alguém que tá comendo, sei lá, sorvete, doce, comendo salgadinho. É essa a ilustração da teoria do Kelly, né? É que o ambiente que a gente vive atual, ele vai sim aumentar a dificuldade da nossa autorregulação. Em outras palavras, gente, o trabalho do Kelly quer aqui destacar que o ambiente que a gente vive, ele vai sim dificultar, né, você seguir e fazer uma dieta. E eu posso até acrescentar aí, um ponto de vista pessoal. Eu tenho uma série de restrição alimentar, eu tenho muitas restrições alimentares. E é extremamente difícil, né, você sair na rua, né, que você é bombardeado a todo momento, né, em shopping, restaurante, em qualquer lugar do mundo, você é bombardeado aí por, anúncios e comida que sempre vai estar disponível, e assim, comida que eu particularmente não posso comer, que me faz mal, né, que me faz ficar doente. Então, assim, o ambiente, às vezes aí, se você está fazendo uma dieta ou se você tem uma restrição alimentar, né? Seguir essa dieta, seguir essa restrição vai ser difícil. Não é porque você é uma pessoa fraca, né? Não é porque você é uma pessoa que não tem força de vontade, que não tem um pensamento, sei lá, de vencedora, não tem isso, não tem aquilo. Não. O ambiente que a gente vive, ele é manipulado de uma forma que vai sim dificultar a gente a se autorregular. É isso que o viés dele
está tentando mostrar para gente sobre o ambiente obsogênico. Agora a gente vai para um outro pesquisador, tô aqui dando uma revisão assim geral, tá, gente, que o tempo é curto, sobre o ambiente obsogênico que chama Boyd Swinburne. Então vamos lá. Ele traz uma questão maravilhosa sobre o ambiente obsogênico, que ele vai trazer aí o aspecto social do ambiente obsogênico. Ele vai lembrar que as nossas escolhas, gente, elas não vêm do nada. A escolha que a gente faz, elas não vêm sozinhas. As escolhas que a gente faz, elas são sim muito influenciadas pelo ambiente. Como aqui a gente está falando de comida e ambiente obsogênico, vamos falar aqui de escolhas relacionadas a esse tópico. Então, o ambiente que a gente está vai sim influenciar o que está disponível, né? Que tipo de comida está disponível ali para você naquele momento. O ambiente também vai influenciar o que é barato, o que é mais barato, né? Um refrigerante ou um suco natural? O que é mais barato? Sei lá, uma água de coco ou é, um suco artificial? O que é mais conveniente, né? Você aí preparar a sua comida, fazer sua salada, né? Comer sua carne, ou você pedir aí um sanduíche. O que é socialmente normal, né? Você comer comida, né? É interessante porque o que é socialmente normal hoje é socialmente normal a gente comer comida que às vezes a gente assim é extremamente químico, né? E o orgânico, o biológico virou algo assim restrito, algo que nem é todo mundo que tem acesso, né? Meio que inverteu. Voltando à pesquisa, né, do Boy, das pesquisas dele, demonstram que uma pessoa que vive num bairro, né, onde tem aí mercados, né, supermercado, que ela possa comprar produtos frescos, que esses produtos frescos, naturais, são acessíveis, né? Onde, se essa pessoa mora num bairro que ela tem aí espaço seguro, limpo para caminhar, né? Se ela tem aí oportunidades para fazer opção saudável, essa pessoa vai sim ter uma realidade muito diferente e muito saudável de uma pessoa que vive aí cercada num bairro com alimentos ultraprocessados, cercada aí num bairro em que ela não tem oportunidade de movimento, cercada aí num bairro em que o ambiente obsogênico vai ser ali extremamente agressivo. O que o Boyd está mostrando é que isso, gente, né, ter uma vida saudável, né, seguir uma dieta, seguir uma restrição, não é só uma questão de disciplina, é também uma questão de contexto. Ter uma vida saudável é sim também uma questão de contexto, onde que você vive. E aí, de novo, eu vou fazer a propaganda do meu vídeo, eu vou colocar aqui na descrição, sobre o cérebro também é política, né? O contexto que a maioria de nós, né, o contexto em que a gente vive, né, é que os alimentos que não são nutritivos para o nosso corpo, esses alimentos estão disponíveis a todo momento e esses alimentos, eles vão ser
muito mais barato. E agora a gente vai para o viés de um outro pesquisador chamado James Hill. E esse pesquisador, ele vai destacar um ponto assim fundamental do ambiente obsogênico, né? Durante aí milhares de anos, o nosso corpo, ele foi preparado para um mundo diferente, né? Ele foi preparado para um mundo onde que encontrar comida exigia aí um trabalho, a gente tinha que trabalhar para encontrar comida. Uma outra característica do mundo antigo, né, era que o movimento era uma parte fundamental, rotina da nossa vida. E a energia que a gente ganhava, ela precisava ser economizada. Hoje, o mundo que a gente vive, né, é diferente. Hoje a gente tem aí, obviamente, o oposto daquele mundo antigo. Hoje a gente tem a comida disponível 24 horas por dia. O nosso movimento, ele é reduzido, né? Foi extremamente reduzido. O nosso entretenimento hoje em dia, ele é baseado aí nas telas, né? Seja do computador, do celular ou então da televisão. Ou seja, o nosso corpo é o mesmo corpo de milhares de anos atrás. Mas o ambiente desse corpo é totalmente diferente. Esse aí é o ponto de destaque do James Hill. E por fim, vamos aí a nossa última pesquisadora, aí trazendo uma mulher que é a Deborah Cohen. E ela demonstrou também muito legal, ela demonstrou aí que pequenas características do ambiente, bem pequenininha, vai sim influenciar as escolhas que a gente faz. Um exemplo muito simples. Se você tem aí na sua mesa, né, um pratinho com brigadeiro, eu coloco um pratinho com brigadeiro na sua mesa, provavelmente você vai comer muito mais brigadeiro do que se o pratinho tivesse dentro da geladeira. Um outro exemplo que simplifica, né, resume o trabalho da Cohen é o pacotinho de salgadinho. Se você tem um pacotinho de salgadinho na sua frente, né, é bem provável que você vá comer todo o pacotinho, mesmo que você não tenha fome. Então, vamos supor, se você pegar o pacotinho, né, você vai comer o salgadinho todinho, mas se você pegar, sei lá, metade do pacotinho e colocar num pratinho, você não vai comer o pacotinho todo. O trabalho dela indica que o ambiente que a gente vive, ele vai sim criar pistas. O ambiente que a gente vive, ele vai sim facilitar determinados comportamentos, mas ele também vai dificultar determinados ou outros comportamentos. E por isso, gente, que mudar a sua força de vontade, né? Mudar aí a sua motivação é uma tarefa extremamente difícil e às vezes até impossível, né? A obesidade é um fenômeno extremamente complexo e vai envolver uma série de coisas. O que que vai envolver? Vai envolver aí a genética, metabolismo, sono, estresse, emoção, trauma, medicamento, vai envolver aí a alimentação, atividade física e também, obviamente, que é o que eu tô falando aqui a todo momento, vai envolver o ambiente. Olha aí a complexidade desse fenômeno. E aí você me fala assim, mas Thalita, é tão complexo
complexo entender isso e por que que adianta entender ou compreender sobre o ambiente obsogênico? Qual que é a diferença que isso vai me fazer? Você está me perguntando agora, vamos supor. E aí eu te falo, entender o ambiente obsogênico vai te ajudar a dar um passo assim muito importante, de que você se perguntar ou você ficar focado na sua motivação e na sua força de vontade, gente, isso não é efetivo. Você também precisa se perguntar: qual que é o tipo de ambiente que está influenciando essa pessoa todos os dias? No início, né, quando começou esse papo, essa conversa de ambiente obsogênico, esse termo, né, o ambiente obsogênico, ele foi atribuído especificamente a determinados países, né? E eu não sei se vocês vão ter essa mesma impressão que eu, mas assim, inicialmente o ambiente obsogênico ele foi atribuído aos Estados Unidos. Mas a verdade, a partir do momento que isso foi sendo mais estudado, né? Foi sendo observado que o ambiente obsogênico hoje em dia está, gente, a todo lugar. E quando eu falo todo, é todo. Eu viajo muito, tá? E infelizmente eu percebo, assim, eu não sou socióloga, não sou antropóloga, mas assim, a minha percepção é que o ambiente obsogênico é mais agressivo nos países mais pobres e também nos bairros mais pobres. Essa é, assim, a minha impressão de viajante. Infelizmente, é isso que eu percebo, que às vezes você tem produtos ultraprocessados, assim, muito mais baratos, mais acessíveis do que uma fruta, uma carne, um peixe, né? Bairros, cidades assim construídas de forma com que os habitantes aí dependam de um transporte, não tem aí o movimento, né? Tem toda essa ideia, essa é a minha impressão. E quando eu falo aí que o ambiente obsogênico está em todo lugar, eu tô querendo dizer que ele tá inclusive na nossa casa. E aí eu volto, né, fecho o ciclo como que eu abri aí esse vídeo, né? O ambiente que você vive pode sim estar te engordando, pode sim aí dificultar a sua relação com a comida, né? Você pode ter um ambiente obsogênico dentro da sua casa. Como? Ah, você pode estar aí no seu armário lotado de produtos ultraprocessados, né? E aí, se você tem uma ansiedade com relação à comida, se você tem aí uma desordem alimentar, no menor sinal de frustração, ansiedade, medo, estresse, o que que você vai fazer? Você vai procurar consolo no ambiente obsogênico. Você vai procurar consolo no produto processado. Então, assim, você pode sim ter um ambiente obsogênico dentro da sua casa. Observe, abra o seu armário. Que tipo de ambiente aí é, é a sua casa? Sua casa é um ambiente obsogênico ou não? E aí você me pergunta, mas como que eu posso eliminar o ambiente obsogênico da minha casa? Gente, tentar substituir, tentar diversificar as nossas guloseimas por opções mais nutritivas, né? Por nutrientes que de fato vão ajudar o nosso corpo. Então, assim, você conhecer sobre, você não precisa saber, né, a diferença de um pesquisador para outro, mas você aí saber um pouco, né, da existência do termo ambiente obsogênico vai te ajudar a avaliar, né, o seu ambiente.
e vai te ajudar, né, a mudar esse ambiente em que você vive, né? A sua casa, às vezes a gente não pode mudar aí a rua, né? O bairro que a gente vive, mas se a gente começar na nossa casa, isso vai sim ser uma grande mudança. Então, começar a substituir por opção mais nutritiva. Por exemplo, eu gosto muito de substituir salgadinho por semente de abóbora, pipoca, milho verde cozido com sal, eu adoro. Sorvete, quem gosta muito de sorvete. Se você não puder ou não souber, não tiver tempo para fazer seu próprio sorvete natural, você pode aí fazer uva congelada que vai ter a mesma textura. Você tira a uva do cabinho, independente da cor, pode ser qualquer cor de uva. Lava a uva, coloca num potinho e coloca para congelar. E aí você come no dia seguinte. A textura lembra muito a textura de um sorvete, é muito gostoso, gente. É, cozinhar. Cozinhar é assim, uma forma batata, uma forma assim, maneira de você eliminar o ambiente obsogênico da sua casa. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre o efeito do ato de cozinhar para nossa saúde mental. Vou colocar ele aqui na descrição também. É muito bom cozinhar, gente, é muito bom para nossa saúde mental. E uma outra forma da gente eliminar o ambiente obsogênico da nossa casa é a gente estar mais atento em quem que a gente segue nas redes sociais, né? E eu vou aqui recomendar para vocês. Aliás, esse vídeo foi inspirado aí na visita da minha amiga, a chefe Jajá. Se você tiver, não YouTube, se você tiver Instagram, digita lá no Instagram, @chef Jajá. Ela é uma chefe e ela é especialista assim, em cozinha funcional, quem tá tentando aí ter uma alimentação mais nutritiva, mais saudável, sabe? Ela ensina vários tipos de receita, é muito bacana. Então, assim, você utilizar aí o poder da rede social para o seu benefício, para o seu bem. Então, você seguir aí pessoas que vão agregar qualidade de vida para a sua vida, agregar valor à sua vida. Então, assim, vai também te ajudar e inspirar você a eliminar o seu ambiente obsogênico dentro da sua casa. Todos esses aí pesquisadores que eu mencionei, gente, eles fazem a gente meio que pensar, né? Como que o nosso mundo moderno, ele está mudando o nosso cérebro, desculpa, o nosso corpo, como que o nosso mundo está mudando até mesmo o nosso comportamento. Quando a gente tem aí essa perspectiva, né, a gente consegue praticar o autocuidado. E a gente consegue, ao mesmo tempo, criar estratégias mais humanas e mais efetivas para a gente cuidar da nossa saúde. Cuidar da saúde, gente, não vem só da nossa ação individual. Cuidar da saúde é sim um ato político. E o cuidado com a nossa saúde, ele vai acontecer também quando a gente, né, através do ambiente em que a gente vive. E talvez uma das maiores mudanças, né, é a gente aí perceber que cuidar da saúde não é não é você lutar contra o seu corpo. Cuidar da saúde é você criar aí condições para o seu corpo funcionar melhor. É você criar condições para ter uma vida saudável.
Quando a gente foca, né, na questão da motivação, da força de vontade, a gente tá fugindo aí do autocuidado, né? Tá fugindo aí de uma prática mais humana para cuidar da nossa saúde. Gente, desculpa, tô gripada. Quando a gente foca aí na motivação, é, na, quando a gente foca na motivação, naquela força de vontade, né? A gente ignora a realidade, como eu acho que eu consegui demonstrar aí que a realidade é muito mais complexa, né? Tem aí o ambiente obsogênico. A gente acaba aí ficando frustrado, né? A gente acaba aí julgando a gente mesmo, né? Ah, porque eu não consegui seguir a dieta, eu não consegui fazer isso. A gente acaba julgando a gente mesmo, a gente acaba aí entrando aí naquela coisa da comparação. Então, assim, a gente compreender sobre o ambiente obsogênico auxilia a gente também a praticar o autocuidado, né? E a gente a focar naquilo que é efetivo, né? O que que eu posso fazer para mudar aí o ambiente que eu vivo, já que eu tô sabendo que o ambiente está me influenciando, o que que eu posso mudar no meu ambiente para eu ter uma vida melhor, para eu ter aí criar condições para que meu corpo funcione melhor. Bom, gente, é isso que eu queria falar sobre o ambiente obsogênico, tá? Muitíssimo obrigada para você que ficou até o final. Eu espero aí que tenha valido a pena para você. Desculpa aí a tosse durante aí o vídeo. Eu tô minha garganta tá meio ruim. Antes de eu terminar, eu queria fazer uma sugestão de comentários, né? Eu falei aqui no vídeo, né, da substituição que eu faço, né, de semente de abóbora, milho, pipoca, a uva congelada. Vamos deixar aqui nos comentários a sugestão, né, que você tem, né, de guloseimas mais saudáveis para a gente ter em casa, ao invés de ter aí os alimentos processados. E também deixa aí nos comentários uma pessoa que te inspira a mudar, a eliminar o ambiente obsogênico da sua casa. No caso aí, a pessoa que me inspira é a chefe Jajá, @chefe Jajá. Então deixa aí nos comentários que aí quem tá assistindo, né, vê aí os comentários e eu acho que vai ficar bacana. É uma forma aí de criar um tipo de comentário diferente para ajudar aí quem está assistindo os vídeos, né? E se inscreva no canal para mais dicas, para mais informação sobre saúde mental. Muitíssimo obrigada por você ter feito essa pausa na sua navegação e até a próxima. Tchau!